Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, deste dia em que celebramos Santo Ambrósio, bispo, doutor da Igreja, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 35 até o capítulo 10, versículo 1, depois capítulo 10, versículos de 6 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia com uma pequena síntese da atividade de Jesus. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. É uma síntese aqui do que Jesus fazia. Jesus que vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando, pregando, curando todo tipo de doença e enfermidade. É uma síntese, amados e amadas de Deus, daquilo que foi o ministério de Jesus, daquilo que Jesus fazia, da consciência que Jesus tinha de que ele deveria ir colocando em movimento o reino de Deus através da sua pregação, através dos seus gestos, através das suas palavras. Continua o Evangelho: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Amados e amadas de Deus, é bonita a atitude de Jesus diante das multidões. Vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas. Jesus tem compaixão da multidão. Jesus desce até onde está a multidão, ao sofrimento, à dor da multidão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. A imagem forte: ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor são ovelhas que se perdem, porque a ovelha necessita que o pastor as conduza. Ovelhas sem pastor são ovelhas perdidas, ovelhas cansadas, ovelhas abatidas. E Jesus então dá agora a missão aos discípulos. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que manda trabalhadores para a sua colheita. Amados e amadas de Deus, pedir ao dono da messe, rezar, é a missão que nós temos sempre hoje, que a igreja sempre teve, e nossa hoje, rezar pelas vocações e pedir ao Senhor que continue a mandar pastores, para apacentar o seu povo, para curar as suas ovelhas, para ser presença na vida das suas ovelhas. Mandar pastores, mandar bons pastores. A missão de pedir, a missão de rezar.
E continua o Evangelho, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Os discípulos amados e amadas de Deus devem levar adiante a missão de Jesus. Devem ser presença de Jesus. Por isso Jesus os chama e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Os discípulos devem levar adiante a missão de Jesus. Se olharmos bem, aquilo que Jesus faz, Ele dá aos discípulos, porque os discípulos devem levar adiante a sua missão. E continua o Evangelho, enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Amados e amadas de Deus, devem anunciar a proximidade do reino de Deus. Devem ir antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, aquelas ovelhas que não estavam no redil, que tinham se dispersado da casa de Israel. Devem anunciar a proximidade do reino de Deus, devem levar adiante a missão de Jesus. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Amados e amadas de Deus, devem fazer aquilo que Jesus fazia. E o Evangelho termina dizendo: de graça recebestes, de graça deveis dar. O Evangelho foi recebido de graça, o reino de Deus é acolhido na gratuidade. O discípulo deve ir com gratuidade de coração. Que essa palavra de Deus nos ajude neste dia que celebramos esse grande pastor, Santo Ambrósio. Nos ajude também hoje a sermos evangelizadores, a sermos missionários, a percebermos que hoje a missão é nossa. A missão é nossa de levar adiante a missão de Jesus através do anúncio, através do testemunho, através da santificação, através da missão. A missão também de pedir ao bom pastor que continue a mandar operar os trabalhadores para a missa. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.